Olá, bom dia para você. Amanhã de terça-feira, dia 10 de abril de 2018. A vida é mais. De vez em quando aparecem umas frases que são legais. Apareceu agora aqui numa conversa que eu estava tendo com o Dr. Paulo Stosch, que está aqui do meu lado, já vai entrar depois no ar com a gente para falar de cirurgia plástica e da vida. Da vida. Por que não falar da vida? Porque a vida é mais, né, doutor? É muito mais. Muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Os horizontes são maiores. Eu fico imaginando, gente, aí é uma questão meio de utopia mesmo, né, de coisa de doido. Eu fico imaginando, nós somos quantos hoje? 7 bilhões? Né? São 7 bilhões de seres humanos, de almas nesse planeta. Eu fico imaginando o que seria da vida desses 7 bilhões de pessoas se todo o dinheiro gasto em corrupção, guerras, falcatruas e coisas do mal fossem revertidos para esses 7 bilhões de pessoas. Você acha que nós todos não teríamos uma vida boa? Para ver a vida em outro nível, em outro horizonte, é uma utopia, mas ao mesmo tempo uma constatação triste de uma realidade do ser humano. De que nós continuamos a gastar dinheiro com guerras e com coisas do mal. Há até algumas teorias que dizem de que o ser humano, a humanidade precisa de guerras de enquanto em quanto tempo para zerar armas guardadas, zerar bombas que vão perder o prazo, tem que dar, né? Tem que gastar aqui o estoque, né? Zerar estoques, na verdade. E de que também, ao mesmo tempo, quando se... Olha que coisa de louco, gente, porque a gente precisa disso, mas diz uma teoria de que o ser humano precisa ter guerra, não o ser humano, nós não precisamos ter guerra, mas alguns grandes empresários e interesses mundiais de que se precisam de grandes guerras para destruir nações e reconstruí-la. Porque tem que reconstruir ponte, reconstruir prédios, reconstruir parte de esgoto, parte de energia, parte de infraestrutura como um todo. Então você faz para que depois possa gerar novos empreendimentos. Coisa de maluco, né? Aí eu fico imaginando, se não precisássemos disso, e nós não precisamos de guerra, né? Todo esse dinheiro gerado poderia ir para que você tivéssemos qualidade de vida, porque a vida é mais. Anota essa frase aí no teu caderno hoje, no teu celular. A vida é mais. E tire a sua conclusão. Pense para você mesmo. Se quiser mandar para cá, o nosso WhatsApp, bota o WhatsApp no ar, é o 988455178. Complete, vamos brincar, lembra da aula? Complete a frase. Tu lembra disso? Ainda usa isso, será? Acho que deve usar, né? Complete a frase. A vida é mais. O quê? Para você. O que a vida é mais para você? Completa, mas não bota muita coisa, não. Resuma. A gente precisa começar a se resumir, né? A gente está complicando, mas a gente está ficando muito extenso, muito grande. Então, resuma. A vida é mais o que para você? O que a vida é mais para você? O que a vida é mais para você, Jonas? Tudo? Não, tudo é muita coisa, né, Jonas? É fácil, né? A vida é mais é tudo. Alguma coisa sua. Doutor Paulo, a vida é mais o quê? Depois tu responde no ar para mim. A vida é mais o quê para você? O que a vida é mais para você? Depois a gente vai conversar esse assunto com o doutor Paulo que está aqui. Vamos falar de cirurgia plástica? Vamos, né? Também tem que falar, né? Mas vamos falar por que a vida é mais, gente? Mais cirurgia plástica, tá certo. A vida é mais silicone, é mais... Tá certo, doutor Paulo, tá certo. Mas, enfim, a vida é mais o que para você? Bom dia, é amanhã de terça-feira. Vamos dar uns alôs aqui já do WhatsApp. O pessoal já está começando a mandar o WhatsApp aqui. Vamos lá. De vez em quando eu tenho que apagar, que senão me enrolo todo. Bom dia, Chico. Sou a Letícia da Valada Grop, em Agronômica. Eu quero desejar um feliz aniversário ao meu pai, o Pedro Miranda, que hoje, dia 10 de abril, completa mais um ano de vida. A ele, felicidade, saúde e que sempre seja essa pessoa maravilhosa que é. Um grande abraço de suas filhas, Letícia, Ana Paula e Sabrina, e da sua esposa Janete. Tem foto dele? Eu não sei se ele está com a esposa, acho que a esposa é filha, não sei, ou é a filha que mandou a foto. Mas, enfim, de qualquer forma, olha só a vida desse senhor aqui. O seu Pedro Miranda. Então tem ele,
as filhas Letícia, Ana Paula e Sabrina e da esposa Janete. 4 mulheres. Caramba, hein, seu é Pedro, né? Seu Pedro Miranda, parabéns. Vida aí é puxada, né? Eita, mas também é uma delícia. Parabéns ao senhor. Tudo certo, querido? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Bem, de vez em quando tem que ter uma atitude com algumas pessoas, não é isso? Eu estava aqui contando para você a história de uma pessoa que enrola, há anos está me enrolando para uma situação, e a gente pensou e fizemos o seguinte: nós compramos um negócio, botamos o nome dele, está aqui, ó. Agora está com o teu nome, te vira. De vez em quando tem que dar uma chacoalhada, né, doutor? Tem, a gente passa muito tempo. A gente estava aqui conversando, gente. Depois a gente já vai entrar no assunto. Hoje é lábios leporinos, é isso, né? O lábio leporino. Isso aí. A gente estava aqui conversando da importância de vez em quando dar uma chacoalhada na vida. Não simplesmente largar tudo, mas um meio termo entre continuar com a responsabilidade do dia a dia, dos afazeres, da profissão, da família, seja do que for, mas de vez em quando tirar um tempo para si, para ver de que a vida é mais. Não é isso? O 40. 40? É. Nem 40, nem 8, nem 80. 40, vai no 40. É um equilíbrio. Equilíbrio, não é isso? O senhor esteve há quanto tempo no Chile? Não, foi metade de março. Isso. De 9 a 18, acho, uma coisa assim, isso. Foi fazer uma aventura. Não, foi um passeio por um lugar que a gente... Surgiu a ideia, na verdade era um sonho de um amigo, aí a gente sentou e comigo, eu que nem criança pequena, né? Eu não tenho muita visão, a cobra vai fumar, que nem a criança. A criança já imagina a cobra fumando, né? Eu sou igual. Eu tenho um sonho de pedalar em tal lugar. Domingo, segunda-feira eu já tava, é assim, assado, como é que vai funcionar? E vamos embora. Então a gente já tinha marcado essa viagem já desde agosto do ano passado. Grupo de amigos, pedalar e assim, tu vai me perguntar, o que a vida é mais? Para mim, descomplicada. A gente complica demais. Foi uma viagem no tempo. Não tinha internet, então a gente sentava, tomava uma cervejinha, conversava, discutimos muito questão de espiritualidade. Mas não era para conversar por aqui, né? Não, nada de celular aqui, olho no olho. Espiritualidade, doutor? Espiritualidade, é bonito, ver as coisas belas, tudo, de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão de espiritualidade... vou nem comentar que ele foi para o Chile, você diz, o cara é médico, vai para o Chile, ele pode. Pô, eu posso ver a mesma coisa aqui no Pirimbó? Sim. Só que eu nunca fui no Pirimbó. Inclusive a gente tem lugares, eu que pedalo, lugares aqui na região que maravilhosos, Exato. É diferente. Aí o cara não se dá nem o direito de ir ali no Pirimbó, ali aonde, nas trutas aqui na serra, no rio aqui embaixo. A gente não se dá esse direito de ver que a vida é mais. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Lá no Chile você fez numa região fantástica, de uma natureza diferente da nossa. Diferente da nossa, exatamente. Tinha neve, alguma coisa ou não estava na época? A gente teve um dia que já estava começando a nevar, a gente não pegou neve, pedalando na neve, mas os morros ao redor tudo neve. Legal. E teve um dia que a gente pegou uma chuva fria, que no outro dia amanheceu, a gente olhou os morrinhos que não tinha e já estava com neve. Então estava começando a nevar. Com certeza viu paisagens fantásticas. Lindas. Não tem como. A gente tentou em foto, mas assim, é uma coisa que tu tem que estar lá. Exato. Para ver registrar aquilo. Com os olhos. Os animais lindos. Provavelmente estava acabando o verão, né? Eles devem perder muito agora no inverno, deve queimar muito. Tipo, cavalo, cachorro, os bois, tinha uns bois puxando canga lá, mas bicho grande mesmo, assim. Que deve engordar um monte no verão, agora no inverno eles devem perder um monte, né? Mas em algum momento você perdeu até a respiração diante de uma visão linda da natureza. Sim. Foi nessa hora que você viu Deus? Sim. Você falou tanto de espiritualidade. Exatamente, né? Exatamente. Porque tem coisa que a gente olha e não, é coisa de Deus, esquece. Né? Não explica, só fala, o cara que fez. Exatamente. Né? É coisa tão magnífica, tão poderosa, que você fala, foi o cara que fez, tá tudo certo, né? Que bom, obrigado, nos deu de presente, não é isso? É verdade. Mas, resumindo essa história, a vida é mais. Por isso, dê a você essa oportunidade. Fala, tem condições de ir para o Chile? Vá para o Chile. Eu tenho condições de ir no Perimbó? Vá para o Perimbó. Eu tenho condições de ir aqui pertinho? Vá aqui pertinho. Só lhe dê essa chance. Exatamente. Essa fazer o que dá prazer. É o 40.
Lá a gente conheceu pessoas totalmente desapegadas. Tinha um canadense que estava viajando há 7 meses e meio. Pô, como é que eu vou com filha, com trabalho, com família? Não é uma coisa para mim, eu fico nervoso de pensar e ficar 7 meses fora de casa, tu tá louco? Eu não aguento, não iria aguentar. Tinha uma menina norte-americana que estava caminhando há 2 meses e meio. Tipo, sem destino para se encontrar. Então, assim, do meu ponto de vista também, quem consegue ser desapegado, ótimo. Quem não consegue desapegar, desapega menos. Mas se dê de presente. Essa oportunidade. Se dê essa oportunidade. Lá a gente conversou sobre a questão do 40. Então tem gente que diz que a gente tem que ser zen, né? Os budistas, zen. Sim, ficar zen. Lá no alto da montanha, sem trânsito, sem ninguém te xingando, sem conta, é uma coisa. Então, tu trazer para o nosso mundo, porque existem coisas que são da gente, do nosso mundo. Então, isso tudo a gente conversou, a questão da cirurgia plástica, a gente conversou muito assim, a questão do valor de uma cirurgia. E é caro, né? Vim do consultório agora, uma paciente é caro, tá, mas é caro quanto? O quanto é caro? Tipo, as minhas bicicletas para mim não são caras. Eu tenho um conhecido que gastou um dinheirão numa mesa de sinuca. É o prazer dele. Tem gente que gasta com Jeep, tem gente que gasta com viagem, tem gente que acumula e que tem prazer em acumular. E tem gente que gasta com remédio. Nós não podemos... Então, assim, a gente não tem o direito de insinuar, de dizer para o outro o que é o bom para mim, eu vou querer impor para ti. Não é. Sejam felizes, descompliquem. Ponto. Vamos viver. Exatamente. Porque a gente não sabe quando é que esse negócio acaba. Eu não faço ideia. A música Trem-Bala é bonita por isso, né? Pô, a gente é só passageiro prestes a partir. Então, assim, é a nossa viagem. O que nós vamos fazer daqui? A gente vai ser corrupto, ser grosseiro, ser estúpido, marcar as pessoas por algo bom ou por algo ruim? O teu copo está meio cheio ou meio vazio? Ou, né? Enfim. Mas é opção também. Quer ficar sozinho, sozinha, quer ter medo da vida, tenha, quer viver viva. Exatamente. Mas é a opção de cada um. Só não pode, ao final, ou próximo disso, puxa, que foi que eu fiz na minha vida. O que você fez foi decisão sua. Exatamente. Sempre. 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 Perfeito. Isso aí que é. Lábio leporino, gente. É leporino, não é isso? Sim. Por que o nome leporino? Na verdade, assim, existe na cirurgia plástica a questão das fissuras da face. Certo. Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, que começa, né? O espermatozoide fecunda o óvulo. Eu não lembro muito bem de embriologia. Mas, o médico aqui é tu, meu querido. Aí vira a gástrula, vai multiplicando o número de células, depois elas vão dividindo, mitose, cada uma se especializa, uma vai virar a pele, uma vai virar intestino, outra vai virar cérebro, uma vai virar nervo, outra músculo. Você está falando da criação do ser humano. Né? Da embriologia. Dentro ainda da barriga da mãe, então a face, ela fecha. A face do bebê nasce, ela começa de um lado, direito e esquerdo, e vai fechando na frente. Vamos com calma. O cara está pensando, meu Deus, que coisa monstruosa. É o alien, né? Um pedaço de cada rosto para lá, depois se fecha. Mas se pegar um livro de embriologia, é um alienzinho. Mas isso lá no começo da gestação. No começo da gestação, bem no início da gestação. 8 meses de gestação, o cara está com a... Não, oi? Semanas, dias, exatamente. Então, assim, nesse momento, por exemplo, quando acontece algum distúrbio nessa formação, medicamento, álcool, questão genética, então são vários fatores que influenciam essa formação. O mais comum são as fissuras lábio-palatais. O que acontece? A pele já vai se fechando antes de fechar, por exemplo, a parte óssea daqui e eu vou nascer com aquele lábio aberto aqui. Certo. Se for lá de cima do palato, onde fecha, onde forma a linguinha, a úvula, lá na garganta. Então, a campainha, como se diz. A campainha, exatamente. Então, assim, as fissuras labiopalatais,
são as mais comuns. Existem outras fissuras, que são as fissuras raras da face, e uma delas é a fissura medial, que aí, quando descreveram, se assemelha aos felinos. Ao leão, Sim. o leão, o gato, é tudo assim. Ele tem dividido. Por isso, a fissura rara da face medial da parte do filtro labial Certo. é chamado de fissura leporina. Por isso vem do nome, que De lembra, leão. que lembra os felinos, é isso? Que Lembra tem os o felinos, lábio lembra o leão, divididozinho. exatamente. Então, Então, essa é a origem do nome. A gente tem que diferenciar uma da outra a Certo. questão de tratamento. Existem fissuras raras da face na região dos olhos, Certo. na região lateral da face. Então, até foi um francês, Paul Tessier, que descreveu todas elas. Fissura 0, 1, fissura 8, 7, agora eu não lembro de cabeça qual é mais comum, tratamento de cada uma delas. E isso a pessoa nasce com. E aí a orientação de um cirurgião plástico. Nas fissuras mais simples, como a fissura lábio-palatal, é uma especialidade de cirurgia plástica mais básica. Né? Numa fissura rara da face, geralmente encaminha-se para um crânio maxilofacial. Fissura da face, quer dizer, isso... Por exemplo, o lábio leporino é uma fissura rara da face. Certo. O comum é lábio palatal. Mas ela não passa dessa região, doutor? Passa. Tem algumas formações, tem uma que é uma fissura completa da parte inferior do olho até passando pela lateral do nariz até os dentes. Ou seja, então a pessoa vai ter essa parte aberta. Houve uma falha, não fechou. Houve uma falha, não fechou. Exatamente. Fechou, por exemplo, a pele antes de fechar a parte óssea. Então a pessoa não vai ter aquilo aberto como num trauma, né? Vai nascer a criança sangrando. Não, vai ter a pele ali, só a criança não tem o osso, tem um afundamento, tem um nariz mais lateral. Aí tem várias fissuras. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu já vi pessoas com mais idade que continuam com esse problema. Certo. Não foi tratado, não foi resolvido. Esse tratamento de um lábio leporino, ele é englobado pelo SUS, pela saúde pública? Sim. Né? E por que tem pessoas que ainda não fazem? Ou porque não foram diagnosticadas, não foram procurar ajuda? Aí o tempo passou, se acostumaram, acabaram vivendo as suas vidas dessa forma, que eu acho que é com peso muito grande, enfim. É a questão do costume, é exatamente isso, assim, eu me acostumei com isso. Aquela dorzinha que fica, eu acostumei com essa dor e acha que aquilo é uma coisa normal e não vai procurar. O tratamento dessas fissuras é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, eu já atendi uma menina que era lá de Santa Terezinha, o Rio do Campo, não lembro agora assim. Então, eu precisava de um odonto que fizesse essa parte, porque ela tem que usar aparelho, E na época ninguém quis botar no colo e assumir, entendeu? Existe a questão da fonoaudiologia, mas aí eu acredito aqui eu tinha conseguido fonoaudiólogo. Tem uma questão psicológica envolvida, hoje em dia chamam de bullying ou de como a pessoa se aceita, se esconde. Então, sempre tratado por uma equipe multidisciplinar. Não é uma cirurgia que vai resolver. É diferente, por exemplo, eu nasci com pouco peito, vamos fazer a cirurgia de prótese de mama, Deus resolveu, pronto. Ótimo. Não é assim. É a questão de ação e reação. Então, como a pessoa não vem só com, por exemplo, uma fissura labial. Certo. O que faz isso aqui é o orbicular da boca. Junto de uma fissura labial... O movimento do biquinho? Isso. Então, o movimento músculo, orbicular da boca? Orbicular. Orbicular da boca. Então, não é só uma falha óssea, por exemplo, que vai ter aqui. Às vezes a pessoa tem uma fissura labial incompleta, o osso está até íntegro, mas o músculo, ele não é circular com a capacidade de contrair e fechar isso aqui. Ele vai estar repartido e geralmente vai em direção ao nariz. Então a gente tem que reposicionar essa musculatura, reposicionar essa pele,
esse músculo vai ficar com uma cicatriz, às vezes ele perde um pouco a função, essa cicatriz deixa o músculo repuxado, Certo. a pessoa vai ter que reaprender a fazer movimento. Então, são várias, tem uma fissura labial incompleta, completa, é uma fissura palatal, que a úvula tem a função, por exemplo, como é que tu falou? A campainha. A campainha. Tem a função de não deixar o ar sair pelo nariz. Então, a gente fazia ambulatório, um centro grande, vai ter muito mais, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a referência é Joinville, tem um centro de atendimento aos fissurados. A úvula é a campainha, é a amígdala? Não, é as diferente. amígdalas são laterais. Laterais, Isso, a úvula é central. Aquela que tá no meio, né? E ela tranca o ar quando vai sair pelo nariz. Então, por exemplo, o P. O P é uma letra, é uma sonoridade bucal. P. Papai. Papai. Então pede para uma pessoa que tem uma fissura palatal falar papai, sai um papai. Mamãe sai bem. Isso é engraçado, em ambulatório dizia, meu filho, mamãe, ele fala, papai não. Isso é, né, as mães ficavam todas bobas. É porque a úvula, quando a gente fala papai, ela tranca o ar e não deixa sair a voz pelo nariz. E quando não tem uma aí fissura, sai é pelo a nariz famosa e voz sai um... analasada. Isso. É um fanho. Anasalada. Isso. Analasada, desculpa. É um fanho. Isso, exatamente. Então, tem como reconstruir, aí tem que ver cada caso. Se existe só a falta da úvula, se é uma fissura palatal completa, se é incompleta. Aí que eu estava querendo chegar a uma questão, uma certa curiosidade, como você vê coisas que tinham e coisas que não tem mais. Quem observa o dia a dia pode pensar, pô, mas isso aqui, a figura do fanho, a gente chama de pessoa fanha, não sei se essa é a pronúncia, eu também não sei. A questão técnica do nome, não. Mas enfim, a pessoa que por motivo dessa que nós estamos aqui conversando, acaba tendo essa voz, né? Cada vez menos você encontra. Sim. Por quê? Porque de criança já vai para um diagnóstico, já vai para um tratamento. Já encaminha. Exatamente isso. Antigamente pensava, por exemplo, que essas crianças não podiam amamentar. Pô, hoje em dia pode, é aconselhável. Só que quem tem criança sabe, a criança cresce rápido. Então tem que ter, por exemplo, um protético que faça uma prótese bloqueando para a criança não se afogar, não entrar o leite pelo nariz. Que não tinha E isso atrás. vai mudar de 2, 3 semanas, no máximo um mês. Tu vai ter que fazer uma prótese nova, porque cresce. É que nem o sapato de criança, né? Cresce. Imagina de bebê. Cresce e evolui muito rápido. Então tem que ter alguém que faça esse acompanhamento. No Brasil, o SUS paga tudo, eles fazem tudo, eles têm equipe multidisciplinar. Só que é ruim, tu ir de Santa Terezinha até Joinville. Sempre. Que é a referência, né? Que é a referência. Né? Não tem aqui, seria mais próximo, seria mais perto. Então, aí bate na questão de, por exemplo, o hospital não autoriza, o SUS, não estou nem falando mal do hospital ou falando mal do SUS, é uma referência. Certo. É assim o sistema de saúde. É de complexidade? De alta complexidade? Não chega a ser alta complexidade pelo risco cirúrgico, mas é de equipe multidisciplinar. Então, hoje em dia a gente vê menos porque é uma cirurgia que se faz rápido, eu digo, a criança completou 4, 5, 6 meses, já pode ser feita alguma etapa. Que eu ia perguntar agora, ou seja, a criança nasce, né? Você que está nos assistindo, de repente, tomara que não passe por isso, né? Mas se for passar, é bom entender, ter conhecimento do que precisa ser feito. Nasce a criança, se detecta já no nascimento. No nascimento se detecta, exatamente. Né? Isso é importante, né? Não é, né? Então, já do princípio, nasceu, os médicos que estão lá, os profissionais, a tua criança tem um problema, já começa a encaminhá-la. Já encaminha, já vai fazer a prótese, já vai mamar, já vai estimular, uma fono vai conversar. Na verdade, até você mais antes do nascimento. Hoje em dia, com o ultrassom, os pais já sabem e já são encaminhados a conversar antes. Então, antes mesmo do nascimento, já começa o trabalho com o psicólogo, conversando. O papai e mamãe para saber que teu filho vai nascer com um problema. Vai nascer com isso, exatamente. Então, daí já vai para fono, já vai para fazer exercícios, sucção, amamentação, e aí depende de cada caso. Então, a fissura palatal faz mais tarde, né?
Geralmente as fissuras labiais trazem um dano estético para o nariz importante e o nariz não vai corrigir com 8 anos de idade. O nariz vai corrigir depois. Então, cada fase tem uma idade, certo? É isso, exatamente. Vamos dizer assim, cada fissura tem alguma indicação de uma cirurgia ou de um acompanhamento e isso vai ser sempre. Muito interessante isso. O importante é isso, que hoje nós temos essa condição. Tadinho do meu filho porque não tem condições. Calma, a saúde pública dá condição. Dá, sim, dá. Começa por aí. Vai ser dificultoso, vai ser trabalhoso. Mas é função de pai e mãe, né? É função de pai e mãe. Função de pai e mãe atrás desse, como é que se diz? Recurso. Mas o recurso está à disposição. Exatamente. O que não tínhamos muito antigamente. Por isso que, e é aí que eu falo, que a questão dessa figura da pessoa que é fanha, a figura da pessoa que tem o lábio leporino, cada vez mais a tendência é que cada vez menos se encontre esse tipo de pessoa, porque hoje já o tratamento já começa antes do nascimento, é isso? Exatamente. Muito bem. E é bom lembrar de que são etapas, né? Você começa a ter essa condição de cada etapa dessa criança para a vida de criança, adolescente, adulto e solucionando esse problema. Solucionando, exatamente. A partir de que idade, mais ou menos, você chega a uma solução começando de criança, doutor? Chega à fase adulta? Idade adulta. Por exemplo, a sequela de nariz só vai ser tratada depois, durante a adolescência. Então é depois, bem depois. Nós temos algumas fotos, a gente vai começar, até para deixar claro, exemplificado o que a gente está falando, para você entender do que é que a gente está falando. Vamos botar a primeira foto no ar, é de uma bebezinho, são fotos que são liberadas, são fotos da internet. Olha aí, ó. Olha que linda que ficou, fissura labial, cara. provavelmente uma fissura labial incompleta, tanto que ela tem, por exemplo, a inserção do nariz não é uma coisa muito lateralizada, né? Ela deve ter estrutura óssea íntegra. O que ele precisou fazer, o cirurgião, foi corrigir a cinta muscular. Cara, ficou linda. Ficou. Mas olha aqui, gente, olhem bem essa foto. A gente nota de que o tempo entre o antes e o depois não é muito longo, né? Muito longo, exato. Porque ela está numa estrutura muito parecida ainda, né? Sim. Se você olhar a foto da esquerda, que é o antes, você vai ver que o lábio está partido. Isso. Mas você nota o nariz da menininha, dessa linda fofa, mais lateral. Do seu lado direito da tela, que é o esquerdo dela, né? Isso. Você nota que o nariz tem uma certa, ele está meio que caído assim. Isso. Por que isso? Uma diferença, por causa da cinta muscular. Ela não dá essa sustentação. Não dá a sustentação e ela inclusive puxa para o lado. Interessante. Entendeu? Aí é que, cara, a gente fala tanto, às vezes, coisas negativas, vamos falar das coisas positivas que é legal. Imagina essa criança que é linda, se não fizesse essa cirurgia, iria carregar isso para a vida toda. Imagina como seria a questão da autoestima, relacionamento, etc, Sim, etc, tudo. etc. Seria um inferno a vida dessa criança. Exatamente. Olha a foto da direita, quase que você não consegue perceber. Claro que talvez ao vivo você veja alguma cicatriz ou não. Exatamente, mas assim, em criança a cicatrização é muito boa. Até chegar a fase adulta. Ela tem o ruim que é menina, mas por exemplo, for um menino, deixa um bigode ali, uma barba, um cavanhaque, tu já disfarça totalmente. E muitas vezes, eu sempre digo que às vezes o imperfeito é que dá o charme, né? Exatamente. Que faz o diferente. Poxa, tem uma cicatriz ali pequenininha que fica tão bonitinho, sem aquela cicatriz. Tem gente que se importa com uma coisa tão pequena que às vezes dá um charme diferenciado. Mas olha só que menina linda que é e como ficou, né, a questão visual, estética. Perfeita. O importante é que é o interior. Claro que o importante é o interior da pessoa. Mas a gente fica pensando no sofrimento que essa menina ia passar pela vida. Sim. Exatamente. E ela, é isso que tem que também se orientar aos pais, né? Por exemplo, ela é absolutamente normal. Para ela, então, existe muito mais um acompanhamento psicológico. O pai, por exemplo, imagina tu ir levar a tua esposa no ultrassom e o médico que está fazendo ultrassom diz, olha, tem um lábio aqui que não está bem formado. Meu Deus. Desespero total, né? Exatamente. Desespero então, total. Isso é que é interessante, é importante. Agora, a criança... Num primeiro momento, sofre pai e mãe e não sofre a criança. Isso. Num segundo momento, aí depois, não. quando começam os relacionamentos, exatamente aí vai. Isso. Quer ver, ter uma ideia de como isso faz a diferença? Você já viu a menina, linda, né? Fantástica. A gente vai colocar a foto agora de um menino e a gente vai ver exatamente isso, o antes e o depois, e que se não fizesse nada, ficasse com essa má formação, esse defeito, o quanto que essa criança ia sofrer na vida. Coloca na tela aí, querido.
Olha só. Olha só. Então, ó, assim, ó, essa aí já é uma fissura completa. Pode ver que não tem a estrutura óssea, né? Tá o nariz lá dentro, tá o nariz comunicando com a parte da boca ali. Então esse aí tem que colocar, né? Para amamentar, tem que colocar uma prótesezinha ali que vai tirar, vai colocar. É como se fosse um bico, é de silicone, é facinho, não é uma coisa, meu Deus. Corrigiu. Tu podes notar que o nariz ainda continua um pouco mais lateral, e isso a gente diz, lá pela adolescência, pô, não gostei, eu quero dar uma melhorada no meu nariz. Geralmente ele fica a ponta um pouco mais achatada, arrebita ele um pouquinho, aproxima, melhora esse afastamento da asa nasal. Então, a cirurgia, olha só, é perfeita. Tá. Perfeita. E aí vamos dizer que não se faz nada, cara, que essa criança não tivesse acesso. A musculatura vai continuar trabalhando e deformando cada vez mais a face. Imagina o susto do pai e mãe quando nasce a criança. Meu Deus, que desespero. Exatamente. Olha, então, doutor, me corrija se eu estiver errado, é essa hora que o médico faz isso e fala, cara, que legal. Eu acompanhava no Rio um serviço só de fissuras. E tinha um cirurgião, ele era fantástico, fantástico. Ele fazia 4, 5 por dia. E a gente acompanhava o ambulatório e ele, assim, aquelas... já adultos iam lá para o acompanhamento. Ou, uma menina foi 15, 16 anos para fazer um nariz. Aí, muito legal, assim, que ele já estava... 30 anos fazendo isso. E fazia todo dia. Com muita alegria. Meu Deus, essa satisfação. Porque incrível. Assim, cara. Incrível. Põe a foto de novo ali, faz favor, Léo. Eu fico imaginando. Dependendo do local, chega a afetar o céu da boca. Sim. Aí é uma fissura palatal. Aí vai céu da boca também. Aí vai céu da boca, inclusive a campainha da coisa. Eu digo assim, é que Rio do Sul. Não é um centro de referência, não é grande para tantos casos assim, super especializado. Mas se eu tivesse que me confinar a um centro grande, a minha especialidade seria crânio maxilofacial. Sério? Eu adoro. Eu adorava. É muito legal. Muito bem. Olha que legal. Então eu fico imaginando, né, o cirurgião, o papai e mamãe já leva esse susto. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, que quando nasce a criança você fica contando dedinho, vê se está tudo certo, confere os opcionais todos, né, do pacote, né? Eu que digo. Né? A gente faz isso, gente. Eu fiz com os 3 lá, fiz com a minha neta, vamos contar os dedinhos, vamos ver que está tudo certo, o volante está ali, o pedal está aqui, para-brisa está ali, está tudo certo, legal. Ar-condicionado, tá tudo, som também está funcionando, show. Aí o papai e a mamãe levam um susto, gente. Né? E não é uma rejeição à criança, é aquele susto do tipo, puxa, como vai ser isso com o meu filho para o futuro? Né? O que ele vai ter que enfrentar? Aí o papai e a mamãe levam esse susto, essa pancada, na preocupação com o filho, põe de volta a foto, que a gente não pode cansar de ver essa foto mais uma vez, Léo. E aí o médico o médico ou uma equipe, e faz essa transformação da esquerda para a direita. Eu fico imaginando a alegria do papai e da mamãe, porque a criança não tem a noção ainda. Não, mas ele sente, né? Sente. Sente. Sabe? De bobo eles não são nada hoje em dia, né? Exatamente. E eu fico imaginando, e aí é que vai, né, a questão do dom. Nasci para fazer isso, né? Aí eu fico imaginando o médico que, olha, ele estava assim, eu entreguei para o pai e para a mãe, para a vida assim. Assim. Que coisa, hein? É muito legal, é gratificante, assim, sem igual. É um prazer, fiz um bumbum perfeito, legal, fiz uma prótese de mão, show de bola, a mulher ficou linda, fiz uma aspiração, lipoaspiração, a mulher ficou lindona, mas eu creio que num momento como esse, essa cirurgia, como esse exemplo, é fundamental. É aquela alegria? Que a vida é mais, não é isso? É isso aí. É bem mais do que isso, legal. Vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai para o intervalo, já voltamos, que o papo está interessante, um minutinho só. Estou aqui com o Dr. Paulo Stosch, cirurgião plástico, um amigo do coração e que já percebeu faz tempo que a vida é mais. Um minutinho só.